Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é Movimento Cooperativista Mineiro. Historicamente, a primeira cooperativa foi criada na Inglaterra para resolver problemas de sobrevivência de pessoas excluídas do mercado de trabalho e de consumo. Difundiu-se intensamente na Europa em reação às consequências sociais do avanço da Revolução Industrial e do capitalismo. O sistema chegou ao Brasil no final do século XIX, tendo grande desenvolvimento ao longo do século XX. Nesse programa, vamos avaliar em que medida o sistema cooperativista poderá ser uma saída para a crise econômica que o Brasil vive. E o nosso convidado é Alfredo Alves de Mello, ex-professor da UFMG e presidente da Cicobi, nossa cooperativa, que envolve exatamente os professores universitários da Federal e outros associados. E é um especialista exatamente sobre o tema. Bem-vindo, Alfredo, um grande prazer tê-lo aqui. Boa noite para você e para todos os seus telespectadores, e o prazer é todo meu. O cooperativismo pode ser considerado uma terceira via entre o desenvolvimento socioeconômico capitalista e socialista? Absolutamente correto. O capitalismo ele tem algumas deficiências que muitas vezes são apontadas por alguns críticos, sobretudo naquilo onde o resultado é apropriado pelo dono do capital, e o dono do capital ele domina toda a cadeia produtiva e ele fica com o resultado. E ele domina a sociedade através do capital. E com o socialismo? E com o socialismo, no caso da cooperativa, que é uma vertente do associativismo, que deu certo. A cooperativa é uma sociedade de pessoas, e onde o domínio da produção, do sistema de produção e de comércio, e serviço é feito por pessoas onde cada pessoa representa um voto independente do capital que ela possua naquela organização. Perfeito. Qual outra diferença de uma cooperativa de uma empresa privada? A diferença mais importante é a participação na decisão, onde cada pessoa na cooperativa é um voto, e a participação no resultado, onde você recebe as sobras de final de exercício de acordo com a sua participação na cooperativa. Já numa empresa privada, a decisão está concentrada nos proprietários, naqueles que têm o maior número de ações ou de cotas, e o lucro fica todo com seus proprietários. Perfeito. Então, a cooperativa ela é muito mais justa no sentido da distribuição do, vamos chamar, do lucro ou da mais-valia. Além dessas, que outras características essenciais do sistema cooperativista? Primeiro, nós temos que entender que o cooperativismo ele é controlado, ele é orientado por um sistema de valores, né? Que vai desde a livre associação, da participação, da educação cooperativista, da sua integração com a comunidade. Então você tem um conjunto de valores hoje que vamos dizer assim, prescritos pela Associação Cooperativista Internacional, que é a nossa organização a nível mundial, e esses valores que são seguidos hoje por todas as cooperativas. Tem muitos autores que aproximam o cooperativismo do chamado capital social. Que semelhanças eles têm? Sem dúvida nenhuma. Na medida que você envolve pessoas na participação da decisão e na participação do resultado, você acaba valorizando mais do que no sistema capitalista, você acaba valorizando mais as pessoas nessa dimensão capital social do processo de produção e geração da riqueza. De que forma o cooperativismo estimula, por exemplo, o desenvolvimento dos países, dos estados e das regiões? Essa questão que se levanta é uma das mais importantes. Você hoje tem uma alta correlação entre países mais desenvolvidos e a maior inserção das cooperativas naqueles países. Eu poderia citar para você uma dezena de países. Sim, algum protótipo principal. Você tem vários. Por exemplo, você pega o sistema financeiro da Alemanha, né? Que é quase 70% hoje são de cooperativas de crédito. 70%? 70%. Você pega a região de Mondragon,
na Espanha, né? Que é ali nos Países Bascos. O sistema cooperativismo está no cerne da sociedade basca. E você tem no Canadá, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, com o sistema Desjardins, que é um sistema muito bem estruturado. Então você vai encontrando pelo país altas correlações entre grau de desenvolvimento econômico e social, ou seja, qualidade de vida elevada e maior inserção do cooperativismo naquela sociedade. E o inverso também é verdadeiro. Ou seja, em países mais pobres, menos desenvolvidos, com baixo índice de desenvolvimento humano, você não vai encontrar praticamente nada de cooperativas. Ou muito pouco. Ou quase nada. Perfeito. O sistema cooperativista também tem a ver com o regime democrático? Ele é um fortalecedor da democracia? Absolutamente correto, porque você participar de uma cooperativa significa você participar de uma organização democrática, onde você é convidado a participar das assembleias e dar o seu voto em cada decisão. Você como indivíduo e não como proprietário de uma certa parte do capital, é que você vai escolher os conselhos, os diretores, vai votar sobre os resultados, enfim, toda a vida estratégica da cooperativa você participa, diferentemente de uma organização capitalista tradicional. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar em que medida o cooperativismo pode ser um sistema favorável de dar uma resposta à crise que o Brasil vive nesse momento. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o tema Movimento Cooperativista Mineiro. No primeiro bloco, nós situamos o cooperativismo relacionado com a economia capitalista e com a economia socialista. Quais são as suas especificidades face às empresas do mundo privado capitalista, né? Já deixamos no ar o tema desse segundo bloco, que é exatamente em que medida o cooperativismo pode também ser uma saída para a crise que o Brasil vive no momento. Qual a sua visão, professor? Olha, as cooperativas, de uma maneira geral, são organizações muito singulares, porque você tem que ter uma participação voluntária. E, normalmente, o início de uma cooperativa é para resolver problemas locais específicos. Sim. Então, se você tem um problema de escola no seu bairro ou na sua cidade, você junta pessoas, organiza uma cooperativa para resolver aquele tipo de problema. Então, ela pode contribuir muito para a economia à medida que, identificando problemas que nem o Estado dá resposta ou nem é do interesse da iniciativa privada, o próprio cidadão pode se organizar e resolver o seu problema de sua necessidade, seja de consumo, seja de produção ou de prestação de serviço. E no campo do crescimento econômico, como é que se aplica isso? Se aplica no sentido que as cooperativas hoje elas crescem, de uma maneira geral, numa velocidade muito mais rápida que todos os setores, né? Principalmente no setor de crédito. A gente tem visto, por exemplo, nesse caso específico do setor de crédito, que enquanto os bancos estão administrando suas carteiras de crédito, ou seja, estão reorganizando seus contratos face à crise, as cooperativas de crédito estão se expandindo, concedendo novos empréstimos, ou seja, fomentando a economia. Sim. Isso significa que as cooperativas correm menos risco do que propriamente os bancos? Os bancos seguram o crédito com medo da inadimplência, não é isso? Porque, na verdade, através do associado, você é um grupo de associados. Então, um associado conhece o outro. O risco não está inteiramente eliminado das cooperativas. Ele existe. Sim, né? Mas como você é uma associação de parceria, de associativismo, né? Existe um vínculo social, que é um dos princípios fundamentais da cooperativa, é de que, além de ser uma entidade econômica, é uma entidade social. Então, nesse sentido, ela tem muito menos risco, por exemplo, do que um outro tipo de organização. Perfeito, né? Se trabalha também com um volume de capital bem menor, né, em termos de empréstimos também, né? Depende, né? Hoje, por causa das dimensões, são volumes menores, mas pode ser volumes grandes também, depende da capacidade dos cooperados em colocar
seus depósitos na cooperativa e ela aplicar isso nos próprios cooperados. Em que medida o sistema pode ajudar na redução do desemprego que está alarmante no Brasil? Muito boa essa pergunta. E também, digamos, exatamente na contingência de pessoas que não são registrados formalmente, quer dizer, o mundo informal do trabalho. A cooperativa, quando ela é de produção, ela se organiza em torno da produção. Quer dizer, normalmente uma cooperativa de artesão, praticamente existe a relação empregatícia, quer dizer, o artesão, ele é o que fornece a mão de obra, né? Sim. Isso é um tipo de relação. Você tem cooperativas onde ela é empregadora de muita mão de obra. Nesse sentido, ela formaliza, né, o mercado de trabalho na medida que ela também contrata pessoas. Sim. E as cooperativas de trabalho? As cooperativas de trabalho é um fenômeno interessante no Brasil, que vem crescendo muito, não é? São cooperativas normalmente vocacionadas para certo tipo de atividade, e elas servem para aglutinar pessoas de uma determinada especialidade ou ramo de atividade que presta serviço em nome da cooperativa, recebe a sua remuneração sob a forma de distribuição de sobras da cooperativa. Que especialidades seriam predominantes nessa área da cooperativa do trabalho? Olha, eu não saberia dizer exatamente agora para você. Sim. Mas eu vejo muita cooperativa hoje na área médica atuando dentro dos hospitais. Quase todos os grandes hospitais têm uma cooperativa de trabalho de médica atuando dentro do hospital. Nós poderíamos, essas cooperativas tipo Unimed da saúde também seria cooperativas de trabalho, professor? A Unimed é um tipo de cooperativa de trabalho, de um lado, quando eu estou falando do profissional, e ela é uma cooperativa de saúde na hora que eu estou falando do associado que recebe o benefício. Qual o comprometimento das cooperativas com a comunidade onde elas se localizam? Este ponto é uma das essências das cooperativas. É a sua inserção na comunidade, é você manter os recursos na comunidade, usar recursos da comunidade e produzir o desenvolvimento da comunidade. Nenhuma outra organização é tão eficiente no desenvolvimento das comunidades locais do que as cooperativas, porque ela capta recursos, ela presta serviço, ela fomenta o mercado de consumo na comunidade, seja na hora que ela produz na comunidade e vende na comunidade, seja na hora que ela capta dinheiro da comunidade, empresta para a comunidade, seja na hora que ela regimenta profissionais da comunidade a serviço da comunidade. Então, a comunidade é a grande beneficiária das cooperativas. Quando você falava do desenvolvimento econômico e social, também nos municípios, inclusive em Minas, nós temos números onde os municípios que têm presença de cooperativas têm os melhores IDH. Qual a participação, por exemplo, das mulheres e dos jovens nas cooperativas? Infelizmente, os das mulheres ainda é um número menor, mas depende muito do setor. Sim. O que a gente percebe é que está evoluindo a participação feminina nas cooperativas como associadas, e também nos cargos de direção. Nos cargos de direção, você como uma pessoa especialista, sabe que é uma questão de gênero no Brasil muito difícil muito ainda. Difícil. Na política, nas empresas. Os jovens é a nossa grande esperança, né? Então você tem municípios hoje que já têm leis específicas de introdução de conteúdos sobre cooperativismo na formação do jovem. Então, à medida que os municípios, os estados, introduzem na escola elementos de formação do cooperativismo, acreditamos que o cooperativismo vai crescer e vai ganhar uma dimensão muito maior. No terceiro bloco, nós vamos explorar. O governo aprovou recentemente o projeto de terceirização. Em que medida, digamos, a aprovação desse projeto terá um impacto positivo no sistema cooperativista? Sim ou não? Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando o movimento cooperativista mineiro. No segundo bloco, nós trabalhamos em que medida o sistema cooperativista pode ajudar o Brasil
a sair da crise. Já deixamos no ar o tema de início desse terceiro bloco, que é exatamente em que medida, digamos, a aprovação do projeto de terceirização, que impacto terá no sistema cooperativista? A cooperativa, como uma entidade empregadora, eu acho que ela terá o mesmo impacto que todas as outras empresas, né? Eu não acho que haverá um impacto especial sobre as cooperativas. Haverá um impacto como haverá em todo empregador. Ou seja, uma maior flexibilização das relações de trabalho. Sim. Vindo para Minas e fazendo um balanço do sistema cooperativista no Brasil, em que estados o sistema é mais forte e depois aqui em Minas, qual a importância deles? Pois é, o cooperativismo começou no Brasil basicamente, inicialmente, salvo exceções. O que eu falo de exceções? É, por exemplo, o cooperativismo de consumo em Minas foi pioneiro. Sim. Mas o cooperativismo, de uma maneira geral, sobretudo de crédito, começou muito pelos estados do Sul, especialmente pelo Rio Grande do Sul. Com os imigrantes. Com os imigrantes que trouxeram europeus, né? Uhum. Tem uma famosa história da primeira cooperativa do Brasil, que hoje se chama Pioneira, né? Do padre Amistad, que, sentindo a necessidade dos camponeses, trabalhou no sentido de organizá-los para resolver seus problemas de produção e problemas financeiros especialmente. Então, além do Sul, hoje o cooperativismo está muito bem implantado nos estados do Sul e do Centro-Oeste. Sim. E com alto grau de desenvolvimento no Sudeste e no Centro-Oeste. E aqui em Minas? No Norte está um pouco mais fraco, mas no Nordeste também. Aqui em Minas é um estado muito interessante. Para você ter uma ideia, nós temos o maior número de cooperativas de crédito do Brasil. É mesmo? Nós temos dois sistemas muito fortes. Mineiro gosta de dinheiro? Mineiro gosta de dinheiro e gosta de ser banqueiro, vamos dizer assim, né? Sim. Então, se cooperar de uma cooperativa de crédito, você é um mini banqueiro, vamos dizer assim, né? Claro. Então, Minas hoje, para você ter uma ideia, a produção das cooperativas hoje é mais de 7% do PIB. Sim. Né? E acredito que muito em breve nós chegaremos a 10%. O sistema cooperativista é bastante extenso. Como é que ele se divide exatamente pelos vários segmentos produtivos? Pois é, são vários ramos, né? Sim. Nós temos cooperativismo de crédito, que hoje é um dos mais importantes. Nós temos o cooperativismo da área de consumo, que é tradicional e antigo. Nós temos o cooperativismo que hoje cresceu muito, que é o cooperativo na área de transporte, através dessas cooperativas de táxi e outras cooperativas de transporte. Nós temos cooperativismo de infraestrutura, cooperativismo de educação, na área educacional. Nós temos várias cooperativas. São e na o base... agropecuário, que começou lá? Pois é. O agropecuário é um cooperativismo ainda muito forte, porque em Minas, nós estamos falando de Minas, a agropecuária leiteira, que era toda ou muito estruturada em todas as cooperativas, decresceu. Mas outras produções da área agropecuária, sobretudo o suíno, o frango, fortaleceu. Então o cooperativo de produção, que era um setor muito tradicional em Minas, passou por uma modificação. Caiu a importância das cooperativas dos produtores de leite e cresceu de importância os outros tipos de cooperativas de produção, especialmente de suínos e os de frangos e ovos e etc. Então, se começou propriamente no campo, hoje se concentra muito mais nas cidades. Hoje o cooperativismo é muito urbano, mas isso também é um fenômeno que acompanha o fenômeno demográfico. E do crescimento da cidade. E do crescimento das cidades. O senhor mencionou cooperativismo de infraestrutura, turismo e lazer. Infraestrutura, mexe com o quê? Mexe com infraestrutura. Vou te dar um exemplo. Você pode ter uma cooperativa de eletrificação rural. Sim, perfeito. Por exemplo, nós associamos várias pessoas, cria-se uma cooperativa e negocia-se a construção das redes. Para levar a luz para o campo, por exemplo. Exemplo, absolutamente. E na área do turismo e lazer? Na turismo e lazer é a associação de vários empreendedores da área do turismo, né, que vão vender pacote, vão vender serviços para o turista. Perfeito. No momento de crise, quais as chances e as possibilidades do cooperativismo crescer? As pessoas no Brasil, felizmente, estão descobrindo o cooperativismo como uma terceira via viável, de você ficar fora do Estado,
que desperdiça recurso, que é muito burocratizado e com todas as mazelas que o Estado tem quando ele é ruim. E que sofre a corrupção. E que tem corrupção, não tem valores éticos consolidados, etc. E ele foge da exploração da empresa privada, que não é má por si, mas de concepção, no cooperativismo você produz e distribui entre os seus membros e o resultado da produção, ou seja, o lucro, o superávit, fica com os seus membros. Então, nesse sentido, à medida que as pessoas lá vão compreendendo que isso é viável, que isso é um modelo decente, organizado, a tendência do cooperativismo é crescer muito em Minas e no Brasil. Que dizer das cooperativas de crédito nesse momento em que as famílias estão muito endividadas e as taxas de juros são altíssimas, talvez maiores do mundo, não é isso, professor? Sem dúvida nenhuma, a taxa do Brasil hoje é muito elevada, uma das maiores do mundo, e as cooperativas de crédito têm que se tornar a melhor e mais viável solução para a intermediação financeira. O que eu chamo de intermediação financeira? Da necessidade de uma instituição financeira na vida do cidadão. Sim. Porque você tem taxa de juros menores, você paga melhor pelo depósito cooperado e você tem todos os serviços do banco com custo muito menor para o cooperado. Então, o cidadão que não entendeu isso até hoje, de fato, ele está desperdiçando recursos do ponto de vista pessoal, ele está pagando por um serviço bancário que normalmente nem sempre é igual ao da cooperativa, porque uma das filosofias do cooperativismo de crédito é um atendimento muito pessoal, é um relacionamento de pessoas. Hoje nós trabalhamos com poucas máquinas, por exemplo, para atender pessoas. Nós queremos pessoa falando com pessoas. Então você tem um atendimento de alta qualidade, não quer dizer que não temos softwares de home bank e outras operações que fizemos pela internet, os pacotes de mobile, isso tudo pode ser feito na cooperativa. Sim. Mas você tem a opção de chegar lá e relacionar com pessoas. Então a gente recupera esse espírito mais humano da intermediação financeira, te oferecendo juros mais baixos na hora que você toma dinheiro, melhor remuneração para o seu depósito e serviços bancários decentes, mais baratos. Perfeito. Em todos os setores ocorrem fusões. Ocorrem também aglutinações no setor cooperativista? Ocorre principalmente no setor de crédito. Porque hoje a atividade econômica, ela precisa ter escala. Porque você precisa ter ganho de produtividade, né? Em alguns setores as fusões são mais difíceis e muitas vezes as cooperativas tendem a desaparecer, no caso das cooperativas de produção. Sim. Agora, no setor de crédito, principalmente, como os bancos são muito grandes, no Brasil nós temos 5 ou 6 bancos que concentram praticamente 80% de todo o movimento. Perfeito. Então as cooperativas de crédito sobrevivem à medida que elas se fundem, elas juntam suas forças e ganham escala e pode operar em igualdade com os bancos. Perfeito. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa e eu sempre pergunto aqui, o Brasil é maior do que suas crises, professor? Eu não tenho a menor dúvida sobre esse fato, né? As crises no Brasil, primeiro, são permanentes, mas mudam, né? Porque mudam as pessoas. Então, as crises não estão no Brasil, como Sim. país, como nação. Não é do ser humano brasileiro, não é do da DNA. alma do brasileiro, do DNA do brasileiro. A crise está nos oportunistas que fazem do Brasil um caminho muito curto para o seu enriquecimento pessoal, atropelando as leis, a Constituição e os valores e os bons costumes e os valores éticos mínimos são jogados no lixo. Então, nessa medida, eu acho que a sociedade brasileira, no momento, tem uma oportunidade única de passar o país a limpo e constituirmos um caminho novo, sobretudo para os mais jovens, para o seu neto, para minhas filhas, para minhas netas, um país para ser trilhado com maior decência. Mas cabe a nós, principalmente e inclusive do movimento cooperativista, trabalhar por esses valores que nós acreditamos. Perfeito. Professor, queria agradecer muito a sua presença, seus esclarecimentos. Trouxemos a você, telespectador, uma reflexão sobre o cooperativismo como uma saída para a crise do Brasil e para também trazer esperança no futuro do nosso país. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem.
Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.